Você realmente acredita que enfrentar um manipulador com a verdade e a boa-fé é um ato de coragem? Pense bem. Essa não é a coragem do guerreiro, é a ingenuidade da vítima. Acha que a moralidade é a sua armadura? Sinto informar. Mas no jogo do poder, a moral é apenas o lençol que cobre os perdedores. Você está prestes a desaprender tudo o que a sociedade lhe ensinou sobre justiça. Neste vídeo, você entenderá por que a sua reação mais honesta é exatamente o que o seu inimigo espera. Preste atenção, porque esta é a primeira e talvez a única chance de você sair da mesa de refeição para se sentar na mesa de jogo. Quando você é enganado, a sua primeira, mais íntima e mais destrutiva ação é reagir. Você sente a pontada da traição, a raiva da injustiça e explode. Tenta provar que está certo, confronta a mentira ou, pior, mostra o quanto está magoado. Este comportamento, que você chama de autenticidade ou honestidade, é o presente que o enganador mais deseja. Por quê? Porque ao reagir, você está entregando o controle da narrativa. Você se transforma no personagem histérico e vitimista no roteiro dele. O poder não está em ter razão. O poder está em não precisar provar que a tem. Maquiavel diria: o primeiro sinal de fraqueza é o desperdício de energia em indignação. O manipulador joga uma isca. A mentira, a fofoca, a traição. E a sua emoção é o anzol. Se você morde e reage com raiva, você valida o jogo dele. Você tira o foco da manobra dele e coloca em sua instabilidade. A partir desse momento, a discussão não é mais sobre o que ele fez, mas sobre como você reagiu. Ele te faz parecer o desequilibrado. Quando você expressa dor ou frustração, você transfere a ele uma dose de poder psicológico. Você confirma que ele te atingiu, que a estratégia dele funcionou. Essa é a essência do fracasso. O seu inimigo se sente mais forte no momento exato em que deveria se sentir exposto. O cínico estratégico jamais permite que um oponente saiba a extensão real do dano. Este é o momento de vestir a máscara do cinismo. Vamos começar com as jogadas de defesa fria e avançar para o contra-ataque dissimulado. Maquiavel compreendeu que a percepção é a única realidade no teatro do poder. Portanto, a primeira e mais crucial tática é a dissimulação. Seu enganador confia na sua previsibilidade. Ele espera que você venha com unhas e dentes. Quebre essa expectativa. Ao invés de confrontar, sorria e concorde vagamente. Se ele te acusa de algo, diga: claro, vamos verificar isso com calma. E mude de assunto. A indiferença não é fraqueza, é a recusa em participar do circo dele. O enganador fica confuso e inquieto. Ele pensa: será que ele não viu? Ele é mesmo tão burro? Você não está perdendo. Você está comprando tempo e escondendo sua mão. Enquanto ele se vangloria da sua vitória, ele relaxa a guarda e continua cometendo erros que serão suas futuras provas. Você usa a crença dele na sua burrice, como seu escudo contra a raiva e sua espada para coletar dados. Mas e se essa indiferença não for suficiente? Existe uma jogada ainda mais fria que transforma a fraqueza percebida em força inquebrável. O enganador não te ataca no campo da lógica. Ele te ataca no campo da emoção. Ele procura os seus botões: medo de reprovação, necessidade de pertencimento, a ferida do seu ego. Retire o combustível emocional da sua alma. O cinismo estratégico começa no espelho. Pergunte a si mesmo de forma brutalmente honesta: o que ele está usando contra mim? É o medo de ser demitido? Se você está refém da opinião dele, você é facilmente manipulável. O ideal maquiavélico é se tornar autossuficiente em sua própria validação. O grande engano que você aplica ao enganador é fazê-lo pensar que a opinião dele ainda tem peso. Ao aceitar de forma serena que a malícia dele é um problema dele e não seu, você anula o poder dele. Ele tentará apertar o botão, mas sentirá apenas o vazio. Ele gastou a munição dele no alvo errado. Maquiavel diria que você deve agir como um cirurgião, frio, focado e preciso. Se um colega no trabalho está tentando te sabotar, deixando seu nome fora de e-mails importantes, não o confronte sobre a traição. Use a aparência virtuosa. Finja que não notou. Em vez de reclamar, comece a registrar todas as suas comunicações formalmente. Depois, use o conhece-te a ti mesmo. A raiva dele te afeta? Deixe de lado.
Quando ele cometer o erro final, e ele cometerá, você terá um dossiê silencioso e não um surto histérico. Você o enganou, permitindo que ele se afogasse em sua própria negligência. Nos relacionamentos, se um parceiro usa chantagem emocional, se você me amasse, faria isso. A reação boba é tentar provar o amor cedendo. A reação cínica é o muro de Maquiavel. Responda com calma e frieza. Eu entendo que você se sinta assim, mas minha decisão permanece a mesma. Você não está brigando. Você está encerrando a negociação. Ele esperava um espetáculo de dor para obter o que queria. Você o enganou, oferecendo apenas um ponto final inegociável. Você não está fazendo isso para ser bom. Você está fazendo isso para se tornar perigoso. O objetivo final deste cinismo estratégico não é ter a razão nas suas mãos, mas sim ter o controle. O homem certo, ou bom, é fácil de ler, fácil de manipular e previsível em sua fúria. Ele é apenas um peão. Sua meta filosófica é ser ilegível. Quando você aplica a aparência virtuosa, você se torna um enigma para o enganador. Quando você aplica o muro de Maquiavel, você se torna intocável para o ataque dele. Maquiavel diria que o príncipe não deve ter as virtudes, mas sim parecer tê-las. A sua nova filosofia é esta: pareça ser o bobo inofensivo, enquanto na verdade você é o estrategista mais frio da sala. O cinismo, meu amigo, não é um defeito moral. É a sua nova e indispensável ferramenta de sobrevivência. Então, meu amigo, fique comigo porque agora eu vou te ensinar a usar a arma do enganador contra ele mesmo. Você ainda perde tempo tentando refutar a mentira com a verdade? Se o seu inimigo usa a lógica distorcida para te encurralar, você acha que um apelo à razão vai funcionar? É ingênuo. É como tentar apagar fogo com gasolina. A grande maioria das pessoas cai na armadilha de lutar a guerra que o manipulador escolheu. Esqueça isso. Você está prestes a aprender a tática que destrói a fundação do argumento do seu oponente, fazendo-o parecer o tolo, usando as próprias palavras dele. A tática é brutalmente simples. O argumento falacioso é uma faca de dois gumes. A lição principal do cinismo estratégico é que você nunca deve desperdiçar tempo refutando o conteúdo de uma manipulação. Você deve focar em destruir a sua forma. O erro comum é tentar convencer o enganador de que ele está errado moralmente. Isso só te arrasta para uma discussão subjetiva e insolúvel. Sua fraqueza está em aceitar o campo de batalha dele. Maquiavel diria que a verdadeira arte da guerra está em fazer o inimigo lutar nas suas condições, não nas dele. O enganador joga o sofisma, um argumento que parece lógico, mas é falso. Sua missão é pegar esse sofisma e esmagá-lo sob o peso da sua própria consequência. O enganador opera com uma falha psicológica central. Ele assume que você não terá a frieza para levar o argumento dele a sério. Ele te oferece uma premissa tentadora, uma bajulação, um apelo à sua bondade ou lealdade, e espera que você a aceite cegamente por vaidade ou medo. Ao aceitar o argumento dele, você se submete à lógica dele. É ele quem dita as regras do jogo. A sua reação natural de indignação é a que ele já tem preparada para rebater. Mas quando você adota a dialética invertida, você não briga. Você finge concordar plenamente com o argumento falacioso e, em seguida, aplica a lógica dele rigorosamente, mas de uma forma que beneficia você, não ele. Você está usando a técnica dos antigos sofistas, que tinham a habilidade de fazer o argumento fraco se tornar o forte, mas desta vez, a seu favor. Esta tática é a prova de fogo do cinismo. Ela exige controle absoluto da sua expressão, pois você estará mentindo com a razão. Leve o ataque ao limite. Sua primeira jogada é a mais sutil e a mais eficaz. Não negue, amplie. O enganador diz: só o pessoal realmente comprometido com a causa fica até mais tarde para terminar o relatório. Sua resposta cínica: você tem toda a razão. O comprometimento é crucial. E é exatamente por estarmos comprometidos com a qualidade e não com o esgotamento que eu preciso das minhas horas de descanso. Você não espera que eu comprometa a qualidade do projeto por fadiga, espera? Você usou a lealdade e o comprometimento dele para justificar a sua retirada. Você o elogiou e, ao mesmo tempo, o forçou a reconhecer que ir embora é, na verdade,
a ação mais estratégica e comprometida que existe. Você o enganou, apresentando o seu não como um sim para um valor maior. Mas e se o argumento dele for mais pessoal, baseado na bajulação descarada? Para isso existe uma jogada ainda mais fria, que o força a te escolher entre o elogio falso e o benefício real. Quando o enganador apela para o seu ego, você é o único competente que pode fazer isso. Ele está tentando te sobrecarregar. Seu chefe diz: você é o mestre nisso. Não vou desperdiçar o seu talento com tarefas menores. Por isso preciso de você neste projeto extra. Sua resposta maquiavélica: fico lisonjeado por reconhecer minha competência. E é por isso que devemos usá-la com precisão. Não posso diluir a minha eficácia em projetos que podem ser delegados a outro colega que está buscando crescer. A minha competência, que você elogiou, deve estar reservada para tarefas mais importantes. Seria um desperdício da nossa maior arma me colocar em uma tarefa que não exige o meu nível. Você o colocou em um dilema. Ele deve ou desmentir o elogio, admitindo que você não é tão essencial, ou aceitar a sua recusa, porque a sua competência é valiosa demais. Em ambos os casos você vence. Você usou o argumento do poder dele contra ele, e ele não pode reagir sem parecer um tolo. A dialética invertida funciona porque transforma a emoção em lógica utilitária. Num cenário familiar, a sua mãe diz: se você realmente se importasse, viria me visitar todos os finais de semana. Não é como se sua carreira fosse mais importante que a família. Você usa a dialética invertida e diz: você está absolutamente certa. A família é mais importante que o dinheiro. É por isso que estou trabalhando tanto agora, para que no futuro eu possa ter a estabilidade financeira para passar mais tempo com você sem preocupações. Você não gostaria que eu estivesse visitando preocupado com contas? Gostaria? Você transformou a acusação de falta de cuidado em uma prova de planejamento e amor. Ela não pode refutar sem contradizer o valor da estabilidade que ela mesma usou. Agora, com esta próxima tática, você deixa de ser o alvo e se torna o designer de dilemas. A sua transformação filosófica é a passagem de ser certo para ser persuasivo. O homem que se preocupa em ser certo é preso pela verdade. O estrategista cínico se preocupa em ser persuasivo. E a persuasão é apenas o uso inteligente da lógica. Não importa a origem dela. Isso é o que Maquiavel compreendeu. Quando você luta, você arrisca a vitória. Mas quando você manipula a premissa, você torna a derrota do seu inimigo inevitável. Você não precisa do confronto. Você precisa apenas de uma estrutura lógica que garanta a sua vitória. Torne-se o mestre em virar o jogo, onde a arma do seu inimigo sempre se torna o seu próprio punhal. Você está pronto para forçar o enganador a assinar a própria sentença usando a caneta dele? Você confia no destino? Acha que a justiça prevalecerá no final? Poupe-me da sua ingenuidade. O bobo senta e espera que a sorte, o acaso, sorria para ele. O enganador, por sua vez, adora a fortuna, pois ela cria o caos onde ele pode prosperar com suas manipulações. Sua maior e mais destrutiva fraqueza é a aceitação passiva do ambiente. O poder não está no que você faz, mas onde você o faz. O manipulador nunca luta em terreno aberto. Ele prospera no nebuloso, a fofoca nos corredores, o e-mail ambíguo, a conversa informal sem ata. Maquiavel nos alertou. A fortuna é como um rio que transborda, devastando tudo. E a sua falha é a timidez de confrontar a informalidade. Ao aceitar o jogo dele no escuro, você se prende a uma situação onde não há registro, testemunha ou prova concreta. E se você confronta, você parece o paranoico. O enganador depende do segredo e é aí que sua virtude, sua sagacidade e capacidade de agir deve entrar em campo. Sua missão é simples: inverter o jogo e forçá-lo para um ambiente onde ele não possa mentir sem testemunhas. Para isso, você deve ser o engenheiro de campo, começando pela tática do canal da exposição controlada. A fofoca é um veneno que só funciona no escuro. Você deve trazê-la para a luz, mas com calma controlada. Quando o enganador espalha uma versão distorcida da sua história, não corra para desmentir com indignação. Você não deve lutar contra o rio, mas sim secá-lo com sua autoridade e calma.
Você o engana fazendo a fofoca parecer tão ridícula que a fonte perde toda a credibilidade, demonstrando ter o controle absoluto da situação, ao invés de parecer a vítima que se defende. Mas e se a ação dele for mais direta e tentar transferir a culpa? Aqui entra o dique da formalidade, a jogada de xadrez que torna o enganador refém da sua própria responsabilidade. Em um cenário profissional, se ele tenta transferir a responsabilidade de um erro para você em uma reunião verbal, sua resposta cínica não é discutir o erro em si, mas sim puxar o foco para o procedimento. Você o engana dizendo: para que isso não ocorra novamente e para que todos fiquemos alinhados, vou enviar um pequeno memorando com a decisão final e os responsáveis claros por cada etapa. Assim, documentamos o processo. Você poderia revisar e assinar? Você o obriga a assinar a própria responsabilidade ou a recuar publicamente, confirmando que ele estava tentando fugir. Você não o acusou de mentir. Você o obrigou a se prender. Sua virtude se manifesta nessa capacidade de antecipar o risco e criar a estrutura onde você é invencível. Sua transformação é de um indivíduo sujeito ao acaso para o agente causador da realidade. O homem que se sujeita à fortuna vive em um estado de ansiedade perpétua. O estrategista cínico dotado de virtude não teme o caos, pois ele sabe como usar a formalidade e a transparência como ferramentas de controle. Você não busca ser o justo. Você busca ser o controlador do ambiente, o dono do registro. Maquiavel diria: o destino não se curva à cautela. Ele se dobra apenas ao ímpeto e à mão que o agarra com ferocidade. Seja dominante, pois a sorte só respeita o braço que a submete. A sua interpretação é: não espere pela justiça do destino. Crie as condições para a sua vitória, forçando a transparência onde o enganador precisa da escuridão. Agora, pare de ser um barco à deriva na enchente e comece a construir o dique. Você acha que a vingança é a prova do seu poder? Você está cometendo um erro primário. O homem comum, quando traído, busca a pequena satisfação. Uma discussão acalorada, um e-mail sarcástico, a fofoca de volta. Você chama isso de acerto de contas. Eu chamo de desperdício de capital. Você está prestes a compreender o porquê de os verdadeiros mestres do poder jamais se envolverem em escaramuças. A lição final de Maquiavel é a mais fria e a mais difícil de aceitar. O pequeno confronto é uma armadilha fatal. O jogo do cinismo estratégico não é sobre vencer uma batalha, mas sobre garantir que não haverá mais guerras. Se você quer destruir o enganador, sua primeira ação deve ser também a última e irrevogável. A fonte de toda a fraqueza do bobo vingativo é o ego ferido que exige satisfação imediata. Maquiavel diria: as injúrias devem ser feitas todas de uma só vez, para que, sentindo-as menos, ofendam menos. Seu objetivo não é a briga, é a aniquilação estratégica da ameaça, garantindo que o seu movimento de contra-ataque seja tão decisivo e final que o enganador não tenha tempo, recursos ou apoio moral para se reerguer. Quando você se envolve em pequenas vinganças, você cede ao desejo mais infantil do seu ego, legitimando a presença dele na sua vida. A falha é de percepção de tempo. O enganador depende da sua urgência emocional, mas o cínico estratégico opera em um horizonte de longo prazo. Sua maior arma, o engano final, é a falsa sensação de segurança que você dá a ele, permitindo que ele relaxe a guarda, se torne descuidado e entregue as evidências necessárias para sua própria queda. Este é o ponto onde o cinismo estratégico atinge sua maturidade. Você não está mais reagindo. Você está executando um plano de eliminação de ameaças em 2 etapas. Sua primeira atitude: o silêncio da raposa, o silêncio absoluto. Não confronte a traição. Documente-a. Você se transforma na raposa maquiavélica, discreta, astuta, invisível. Enquanto o enganador se pavoneia com sua vitória, você está coletando, registrando e arquivando as provas. O cinismo exige que você não use a prova imediatamente, pois seu valor é máximo no momento da execução. Quando o inimigo se sentir seguro demais, você precisa da jogada final, que garante que ele nunca mais se levantará. O golpe do leão. A virtude se manifesta na capacidade de usar a força no momento exato, sem hesitação. Você não ataca o erro menor.
Você ataca o ponto de não retorno, ou seja, a eliminação total da influência dele. O engano é a sua calma serena, que o fez acreditar que não havia risco enquanto você preparava o terreno para a decisão final. Quando você age, ele deve acordar no dia seguinte e descobrir que a sua influência deixou de existir. A virtude se manifesta em sua capacidade de antecipar o risco e criar a estrutura onde você é invencível. Tome o cenário pessoal como exemplo. O enganador usa o seu dinheiro ou recursos emocionais, confiando que o seu afeto o fará voltar atrás ou perdoar. Sua aplicação cínica é o silêncio da raposa para organizar sua saída. Mude contas, converse com advogados, crie uma rede de apoio sem que ele saiba. Quando o ponto de não retorno for atingido, o seu golpe do leão é a comunicação da decisão final de forma fria e com testemunhas, seguida pela retirada imediata para o seu novo ambiente, com a estrutura já montada. Ele é confrontado com um fato consumado, sem tempo para negociar ou se vitimizar. Sua transformação final é que você troca o desejo de ser justificado pela realidade de ser soberano. O homem que se preocupa em ser justificado se contenta em provar o erro do enganador e continua refém do passado. O estrategista cínico que adota o ponto de não retorno está interessado apenas em liberdade e soberania. Ele usa o cinismo para limpar o seu caminho, eliminando as ameaças de forma cirúrgica e definitiva. Maquiavel diria: quem causa o poder de alguém se arruína. A lição final é: pare de dar poder ao seu enganador com suas pequenas reações. Guarde a sua força para o golpe único, decisivo e irreparável. O seu maior inimigo está prestes a cometer um erro fatal: confiar na sua inação. Você está pronto para executar a sentença? Esta é a sua última e mais importante lição. Você que chegou até aqui já não é mais o mesmo. Não é um espectador, você é um iniciado. Nós não falamos sobre justiça e nem sobre moralidade. Falamos sobre poder e sobrevivência em um mundo onde a ingenuidade é punida com a exclusão. Você pode ter vindo em busca de vingança, mas o que encontrou foi algo muito mais frio e muito mais valioso: a soberania interna. Não se trata de provar que você está certo para os outros, mas de garantir para si mesmo que você é intocável. Agora, reflita. No nosso mundo moderno, dominado pelo teatro das redes sociais e pela busca desesperada por validação pública, o novo bobo é aquele que cede o seu tempo e a sua paz para reagir ao ruído alheio. O cinismo estratégico é a sua armadura contra essa tirania da opinião. O verdadeiro poder reside em ser ilegível, em ter o golpe do leão na manga enquanto exibe o sorriso ingênuo da raposa. Essa transformação já começou silenciosamente no seu olhar e na sua nova escolha de não reagir. O enganador não percebeu, mas você já mudou. Maquiavel diria que a intenção se mede pela ação. Se você compreendeu a urgência da virtude e decidiu parar de alimentar a fortuna com sua ingenuidade, eu te desafio. Vá até os comentários agora e escreva apenas estas palavras, como seu primeiro ato de resistência consciente. Chega de ser bobo. Esse não é um comentário. É o seu juramento de não retorno. E inscreva-se no canal para garantir que você continue recebendo o mapa desta guerra silenciosa. Mas se você deseja ir além da simples defesa, se você está pronto para se comprometer com o desenvolvimento contínuo da sua virtude e deseja as estratégias de poder mais frias, junte-se à nossa guarda. Seja um membro do canal. Este não é um grupo de apoio, é o Conselho dos Ilegíveis. É um compromisso formal com a filosofia que nos tira da mesa de refém e nos coloca à frente da mesa de jogo. E lembre-se, quem não enxerga a malícia no mundo só tem a si mesmo para culpar quando for traído.